Fala aí, professor, beleza? Sou o Bruno. Eu vou mostrar aqui o meu projeto. A ideia desse projeto aqui, ela foi para atender um cenário que acaba sendo ali do meu dia a dia, de um hobby que eu tenho, que é relacionado à precificação, né, de peças de impressão 3D. Hoje eu utilizo aqui algumas planilhas, então a ideia foi transformar esse modelo de planilha em, em um serviço que eu consiga reutilizar, ter os registros ali e tudo mais, né? Aí pensando aqui nos critérios do que o senhor pediu, aqui está a aplicação rodando, então aqui está ela subindo, fazendo ela funcionar. É, com isso a gente tem aqui o Swagger de todas as entidades que a gente tem ali, né? Então fechando aqui só para mostrar o que a gente tem. Categorias de produtos, usuário e autenticação, cadastro de impressoras 3D, porque existe uma variedade ali gigante. É, Alguns sinais de regras que o marketplace tem, né, caso a gente venda na internet. Despesas e ativos que a gente tem no custo, que é envolvido também na precificação. Simulações de custo e preço baseado em produtos. Catálogo de consumíveis seria caixa, fita, plástico bolha e por aí vai. E aqui são os produtos, né, que a gente teria ali para precificação. E material está relacionado ao tipo de material que a gente está usando para fazer a impressão. E aqui o gerenciamento de perfis de acesso, né? Aqui está o repositório do projeto. Então aqui está explicando o que é o objetivo do projeto. Então tudo que eu falei está aqui. Qual foi a stack, que foi usado, que seria o JPA, Security com JWT, H2 para banco de dados e o Spring e OpenAPI para a gente conseguir usar o Swagger. Java 21, aqui está apontando para minha máquina, mas quando a pessoa ou o senhor fizer o clone desse projeto, só rodar esse comando. As URLs locais que a gente acaba usando, aqui seria o fluxo e regras de permissão que a gente tem, falando que para usuários o token expira a cada 48 horas, admin expira em 1 hora. Aqui seriam os perfis de acesso. E aí aqui está a estrutura dos módulos, né? Que a gente tem. Então, tudo que eu falei ali daquelas classes que eu mostrei no Swagger, mais as exceptions, né? Que a gente tem os padrões ali. Aqui está um desenho de como que seria o relacionamento das entidades que a gente tem, os exemplos de request e response de cada rota que a gente tem ali no serviço. Aí aqui vai explicando cada coisa, o que tem, como que seria cada rota. Então, se a pessoa quiser pegar, subir esse serviço ou fazer alguma collection, coisa do tipo, aqui vai ter o modelo e também os tipos de erro que a gente tem dentro da aplicação. E tem um outro documento que é pensando nos desenhos que a gente pode ter, né? Que é o que seria o produto, qual que seria a simulação do produto, os catálogos e aqui os relacionamentos deles, né? Que a gente tem. Aqui a gente tem um fluxo de precificação, então qual que seria a primeira intenção e qual que seria a saída, o objetivo do nosso produto aqui, né, do projeto e o que pensa de futuro para essa aplicação, né? O que daria para fazer, que seria a gente conseguir fazer uma simulação de produto, esse produto ser relacionado ao cadastrado em algum marketplace para criar um anúncio e tudo mais, que aí seria já a partida de venda, né? Mas hoje a gente para por aqui nessa simulação de produto. Aí aqui do lado tá separado por tipo de domínio, né? Se a gente for falar ali, usuário, regras, security está as regras do token,
produtos, então toda a pasta vai estar com o nome dele e o que tem dentro de cada coisa, as controllers, os DTOs, as entidades, repositórios, os serviços, os services no caso. E aí isso daqui é tudo que eu mostrei aqui, né, que seria esse universo. Para teste, eu tenho uma demo presentation que ela vai fazer o quê? Ela roda praticamente os cenários que a gente precisa rodar ali da aplicação. Então, vou aumentar aqui só para a gente conseguir enxergar e aí depois eu passo um por um. Então, no lugar de uma collection tem esse script que ele vai rodar os cenários, né? Então, cenário de admin, ele tem o usuário de admin, que esse usuário ele está aqui dentro da nossa classe do Bootstrap, que ele gera algumas coisas para a gente aqui na hora que a gente sobe a aplicação para facilitar a nossa vida. Então seria esse usuário com esse nome, essas regras, né, que ele foi criado ali, no caso de quando a gente subiu. A criação de categorias, então essa categoria seria esse carinha aqui, que é esse curl, que a gente tem o formato praticamente do que a gente teria lá no Insomnia, no Postman ou alguma aplicação que faça request. Então aqui a ideia é mostrar o cenário, dando o output do que ele conseguiu. Aqui para baixo a gente vai ter quando ele tem a criação de categoria, quando ele tem a criação de produto ele está logado com o usuário admin, a criação de outro produto para a gente lá na frente conseguir fazer uma listagem mais adequada, e aí vai indo, né? Criação de produto. Aqui embaixo a gente tem a associação do produto com categoria. Então, no caso, esse produto, quando ele foi criado, ele não possuía categoria, né? Eles não possuem categorias. E aqui a gente faz a associação dele, baseado naquela categoria que a gente criou ali em cima. Tem a associação dele. Aqui também. Aqui também. Aqui a gente tem o exemplo de listagem sem o filtro. Então pode ver que ele está totalmente desordenado, né? Então se a gente for pegar aqui e filtrar aqui, seria dessa forma com que ele está, né? Ele roda somente na barra products, passando o token, sem a gente tratar nada. Aí aqui para baixo a gente já tem uma listagem ordenada somente por nome com desk. Então aqui ele passa na rota produto, sort by name e a direção decrescente, que aí ele se baseia no nome para fazer essa ordenação. Aí a gente tem também uma listagem somente por categoria, que é o filtro que ele aplica ali. E aqui embaixo a gente também tem o mesmo cenário, só que quando a gente está no cenário de usuário, né? Do role lá como usuário. Então ele cria esse usuário ele vai estar aqui, ó, a criação dele. No caso, ele vai usar isso daqui para criar o usuário. Então ele gera um usuário baseado no tempo. Então o username dele, por isso que está com esse valor aqui. Ele faz login com o usuário. Ele tenta deletar uma categoria. Aqui, esse daqui é para a gente validar o cenário que o usuário ele não tem permissão para ele fazer essa validação, né? Para fazer essa deleção, que somente admins podem deletar coisas dentro da nossa aplicação. E aqui para baixo a gente também tem um admin deleta uma categoria, então ele vai ter esse cenário de validação, e aqui basicamente é o resumo do que ele executou ali, do que ele criou, e é isso. Esse aí é o nosso projetinho, algo que acabei tentando trazer um pouco mais de recursos aqui do que a gente tinha para fazer, mas que ele vai me dar
ganho pro meu dia a dia aí, nas coisas que eu acabo utilizando, né? Então, para sair da planilha, a ideia é que eu consiga usar isso daqui para matar essa planilha que eu acabo usando aqui. É isso. Muito obrigado aí. Espero que tenha atendido a expectativa e todos os requisitos. Valeu, professor.